Fred, muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Obrigado pelo convite, obrigado pela parceria. O Fred, o Werner que está aqui. Me chamo Denísio Liberato. Desde julho sou diretor-presidente da BB Asset Management, a maior gestora do país, com R$1,5 trilhão de reais sob gestão, 20% de market share. O Fred comentou, desde janeiro também eu sou o único latino-americano a fazer parte do Conselho Global do Principles for Responsible Investment, é o braço da ONU para investimento responsável, ESG. Eu tenho a honra também de passar aqui em primeira mão que com quase 90% de chance o principal evento do PRI, que é o PRI in Person, é um evento que reuniu, por exemplo, agora em Tóquio, começo de outubro, quase 4.000 investidores institucionais, estamos falando dos maiores investidores do mundo, com 90% de chance esse evento ocorrerá aqui no Brasil em 2025. Não é? Tivemos uma reunião de conselho essa semana, um debate acalorado, eu lá defendendo aí todo esse bom movimento do Brasil. O Brasil é sede do G20 a partir de novembro agora e vai até o final do ano que vem. O Brasil 25 sediará a COP. O Brasil está aprovando aí um plano de transição ecológica, um mercado regulado e talvez até voluntário de carbono. O Brasil tem um potencial enorme na energia limpa, renovável. O Brasil pode ser líder na questão da aviação sustentável, com os biocombustíveis, tem aí coco de macaúba, tem óleo de palma, tem muita coisa acontecendo e eu sempre no reunião do conselho eu peço que meus colegas prestem atenção a esse potencial que o Brasil tem aí verde e é uma honra poder, de fato, se der certo, a gente torce para que dê, o Brasil sediar esse evento aqui, receber os maiores investidores do mundo aqui para a gente discutir investimento e ESG. Fico muito lisonjeado com o convite. Pensei o seguinte, o que eu vou falar, né, na abertura desse evento da Trigo. O Fred aqui deu uma palhinha, quer dizer, uma casa que olha para o longo prazo, olha para small caps. Então eu estou um pouquinho enferrujado. Essa vida de CEO aí é uma vida mais institucional, muita viagem para representar assets institucionalmente. Então eu não estou tão no dia a dia aí de fazer modelagem, de olhar números de curto prazo na margem. Então eu fiz uma conta aqui mais de médio e longo prazo, que eu vou compartilhar com vocês e que conversa muito com a forma de trabalhar da Trigo, a forma de trabalhar do Werner, de olhar tendências e vou passar alguns slides aqui mais até provocativos aí para dar o pano de fundo para os panelistas que virão depois de mim, aprofundando determinados temas aqui. Então, vou falar um pouquinho de macro de longo prazo. A macroeconomia a mais charmosa que dá capa de jornal é saber para onde é que vai a Selic mês que vem, se o Banco Central vai reduzir 50 bips, até onde é a Selic terminal, se o PIB vai crescer 0,5 no TRI, vai ficar estável, se o IPCA de curto prazo, para onde está andando. Essa macro de curto prazo dá muito jornal, né? Está todo dia aí nas capas dos jornais. Mas a macro que eu mais gosto, a que eu mais me identifiquei e gostei mais de estudar ao longo da minha jornada acadêmica, eu gosto muito de economia, eu fiz graduação, mestrado e doutorado em economia, a macro de longo prazo, que mostra mais tendências de décadas, né? Eu trabalhei um bom tempo no nosso fundo de pensão, fui diretor lá por 3 anos, agora estou na Asset. Toda essa pauta, por exemplo, de investimento responsável, não é coisa para um ano, 2, são tendências de décadas, então eu gosto de olhar os números com um pouco mais de suavidade no tempo. Então, isso que eu preparei, mas não vou me furtar a falar um pouquinho da macro de curto prazo. Vou colocar aqui o que o time de economistas aí da BB Asset estão enxergando, prepararam aqui para a gente. Tá? Mas no longo prazo, eu vou começar aqui uma coisa que é básica da macroeconomia, mas é uma coisa que você não vê muito no jornal, né? O PIB, o Produto Interno Bruto de um país, que é uma medida lá do pós-guerra, que precisa, inclusive, ser reinventado, né? Mas aqui é basicamente a capacidade que um país tem de produzir bens e serviços num determinado período de tempo. O PIB, o IBGE faz essa conta todo trimestre, né? Ele bate uma foto, todo tri, qual foi a produção de riqueza de um país. E aí você pode fazer essa conta pela ótica da oferta, de quem está produzindo bens e serviços, pela ótica da demanda, quem que está consumindo esses bens e serviços, e pela ótica da renda, dado que teve uma produção de riqueza, quem se apropriou dessa riqueza
São 3 visões que você tem para olhar o PIB. Geralmente a imprensa fica mais na ótica da demanda, consumo de famílias, governo, o consumo empresarial, que a gente chama de formação bruta de capital fixo, como é que o empresário está aumentando capacidade de produção para os anos seguintes. Você soma também tudo que é produzido aqui vendido para o exterior, a gente chama isso de exportações, e tudo que a gente não consegue produzir aqui, quer comprar, a gente chama de importações, isso entra deduzindo o PIB. Né? Quanto mais você importa, deduz aí do PIB, a não ser que você importe maquinário, atualize o seu parque fabril para aumentar a capacidade de investimento à frente. Há uma boa correlação entre crescimento de importação, se ela não for importação para consumo imediato, deixa eu falar mais aqui que está melhor, né? Se for, por exemplo, atualizar parque tecnológico para aumentar a capacidade produtiva, é uma boa importação. Agora, se for importação, importar um carro para rodar aí nas ruas, essa não é a melhor da importação. Então, o que eu fiz aqui? Uma foto. Peguei desde 1996, que é onde o IBGE começa a série temporal. A série temporal, assim como a gente a entende até hoje. Eu chamei que precisa de uma atualização porque componentes da bioeconomia ainda não são incorporados. Né? Por exemplo, o fato do Brasil ter 60% da floresta amazônica, um capital natural, isso tem muito valor, isso vai ficar cada vez mais claro ao longo do tempo, mas o PIB não incorpora isso, trata todo mundo igual. Quem emite muito CO2, quem emite pouco, essas coisas serão, acho que em um período relativamente breve, serão incorporadas. Mas olhando o PIB pela ótica da oferta, é Somália, a produção agropecuária brasileira, soma o que a indústria fez, soma o que o setor de serviços fez. Ali, o setor de serviços é quase 70%, a indústria ali um pouco mais de 20%, e a agropecuária um pouco mais de 5%, 6%. Lembrando que o agrobusiness está dentro da indústria também de transformação, por exemplo. Né? Se você tem uma proteína animal, abate, corta ali pega uma peça, né, põe num saco plástico, coloca na prateleira do supermercado, você transformou isso em indústria de transformação. O que eu destaquei ali? O PIB brasileiro, ao longo desse tempo todo, falando aí de 27 anos, quase 30 anos, cresceu, vou ver se vai apontar aqui, não, está aqui, ó. Cresceu, o PIB está aqui, 2,3%. Né? Esse é o crescimento nesses quase 30 anos, em média ano, 2,3%. Economia emergente, tá? A economia americana, com a economia desenvolvida, nesse mesmo período cresceu mais. Tá? Então, isso é uma evidência de que o Brasil tem dificuldade de crescer, porque uma economia desenvolvida, teoricamente, já com a infraestrutura estabelecida, ganhos de produtividade praticamente incorporados na sua plenitude, deveria crescer menos do que uma economia de mercado emergente, que precisa aumentar a capacidade de infraestrutura, portos, aeroportos, rodovias, melhorar a capacidade e qualidade do seu capital humano. Economias emergentes deveriam crescer mais, com base na literatura e livro-texto. Mas não é a nossa realidade, a gente cresce 2%, é pouco para a gente. A população ocupada, nesse período, cresceu até mais. Muito desse crescimento está vindo daí. O Brasil tem dificuldade de ampliar a capacidade de produção e produtividade. Mas dentro desse 2,3%, que é o número agregado, tem muita notícia boa. A notícia boa, por exemplo, que está destacada aqui em cima, é a agropecuária, que cresceu quase 4% ao ano durante 30 anos. Né? Você crescer 4% ao ano durante 30 anos é fantástico, é fenomenal, é quase crescimento chinês aqui. Essa é a potência da agropecuária brasileira. Do outro lado, quando você olha na ponta de baixo, a indústria brasileira tem dificuldades, principalmente a indústria de transformação, que é a que está aqui na ponta, a indústria de transformação com crescimento muito baixo, perto de 1% ao ano, durante 30 anos. Né? Quando você olha na indústria de transformação, dentro da indústria tem lá a indústria extrativa, que é a parte boa da história, e para frente segue assim. Dentro da indústria extrativa, o destaque é porque o país tem para extrair. O país extrai muito minério de ferro e extrai muito petróleo, óleo e gás. Né? A descoberta do pré-sal dá uma perspectiva boa para o petróleo, isso já está contratado nos próximos anos, a capacidade de produção de óleo e gás é crescente no tempo. O Brasil, isso está incorporado no número da indústria extrativa, a revolução na capacidade de produção do Brasil nesses últimos 30 anos, e a capacidade de extrair minério também está refletida aqui nessa indústria extrativa, que logo após a produção agropecuária é o principal vetor de crescimento com peso. Né? A parte de informação está aqui,
mas é um peso menor no PIB. Os que têm peso mais relevante estão aqui dentro. E é basicamente o que a gente produz bem e produz para vender para o exterior, né? Dá dinamismo para a economia. A gente produz bastante aqui, vende no exterior e oferece essa renda, né? A indústria de transformação que está dentro tem essa dificuldade toda. Precisa, aí obviamente os culpados naturais, né? Alta carga tributária, por isso que a gente acha que essa reforma, mesmo com todas as exceções, vai fazer um shift aqui nesse número ruim aqui da indústria de transformação. O país com esse cipoal de impostos, essa complexidade tributária, essa simplificação que foi aprovada recentemente no Senado, vai dar uma nova dinâmica. Outro fator aqui também é custo de capital. O Brasil colocando em ordem, fazendo um fiscal um pouquinho mais arrumado, custo de capital caindo, vai fazer com que essas empresas aí possam, que estão ali dentro, eu estou falando de indústria de transformação automotiva, transformação de alimentos, siderurgia está ali dentro, né? Toda a parte de transformação. Algumas empresas aí que a Trigo não aloca estão ali, obviamente estão ali, mas não vivendo apenas do mercado local, tendo capacidade, são poucas, né? Que têm capacidade de transformar bens aqui e vender para o exterior. A indústria de serviços industriais de utilidade pública, que a gente chama de SIUP, que estão aqui, basicamente energia elétrica, serviço de água, esgoto, saneamento, com belo potencial de crescimento. O Brasil ainda tem números medievais nessa conta, também é uma parte que deve andar bem para frente, né, com todo o avanço do marco regulatório do saneamento, né, é uma aposta boa. Depois os gestores falaram mais aí de alocação mais tática em segmentos e empresas, mas do ponto de vista de PIB, claramente há um potencial, né? Serviços industriais de utilidade pública. A indústria de construção, no período recente, foi dizimada, né? O número está aqui, está ruim, está aqui embaixo. Precisa também se reconstruir. Principalmente no período recente, aí, praticamente foi dizimada essa indústria. O setor de serviços, que é a maior parte do PIB, esse precisa ter ganho de produtividade. De novo, a reforma tributária ajuda nesse sentido, é onde está a maior parte da força de trabalho, e aí precisa, de fato, de investimento em educação, capital, para fazer essa parte avançar, né? Mas, basicamente, essa foto de 30 anos, o que cresceu bastante no país? Agro e extrativa, né? Mais ou menos onde que, teoricamente, deveria estar alocado. Está alocado. O setor agro ainda pouco representado na Bolsa, algumas poucas empresas. Mas a extrativa está ali, os carros-chefes, Petro e Vale, estão ali com destaque. Você vai lá o seguinte, o que foi produzido? Foi para onde, né? Quem consumiu o quê, né? A gente pode produzir aqui e vender para o mundo, a gente chama isso de exportações, é o que foi mais o que andou ali. Então, toda a nossa produção agropecuária, o carro-chefe que a gente tem, ganho de produtividade ano após ano, batendo recorde de safra, a gente produz aqui e vende para o exterior. E também minérios, os minerais, de uma forma geral, e óleo são exportados, né? É isso que está refletido nesse número aqui. Então, alocações, não por acaso, alocações vencedoras são essas aí que se valem do mercado consumidor internacional, né? Você pode, do que foi produzido, direcionar para consumo das famílias. Aqui a gente está falando de todo o ciclo de varejistas, né? Teve momentos de maior bonança, de maior distribuição de renda, e momentos não tão bons, quando o juro sobe muito, as famílias se endividam bastante, ficam muito alavancadas, acaba batendo um pouco nessas empresas que estão mais diretamente relacionadas ao consumo, principalmente ao consumo mais cíclico. O governo também consome na forma de gastos, né? E aqui é onde a gente precisa, por exemplo, dar um freio, a partir de reforma administrativa, por exemplo, um bom espaço para melhorar a qualidade do serviço oferecido pelo setor público como um todo, com toda essa capacidade de automação, de digitização, de internet das coisas, né? É um ponto aqui que dá para melhorar bastante. Um ponto aqui de atenção é a formação bruta de capital fixo. Um país como o Brasil, que precisa crescer de forma sustentada aí 3%, 4% ao ano, precisa investir mais, né? A taxa de crescimento da formação bruta de capital fixo aqui está abaixo do PIB.
Ou seja, a economia não é levada, o crescimento não é baseado em investimento, mas do lado do consumo. Isso tem implicações de tal forma que, à medida que você começa a crescer um pouco mais do que seu potencial permite, a inflação aparece, o Banco Central tem que subir taxa de juros, esfriar a economia. Ao passo que se a gente tivesse um crescimento mais direcionado pela formação bruta de capital fixo, teríamos capacidade de ampliar PIB potencial na economia e termos ciclos de crescimento mais longos, mais duradouros. Isso é o que não está acontecendo, precisa ser deslocado. Como é que você desloca isso, né? Vamos dar uma visão de mais de longo prazo aqui, que dá para falar de ciclo brasileiro. Então, aqui embaixo, 1996 até 2023, a linha em azul é o PIB, número índice do PIB, já ajustado sazonalmente. Isso é um pouco da história do crescimento econômico brasileiro. E eu fiz um ajuste bem simples aqui, tá, pessoal? O que está pontilhado aí é uma tendência linear, né? Tem jeito, tem forma mais sofisticada de fazer essa conta. Essa tendência linear aqui, a forma mais tranquila de entender o PIB potencial, qual a capacidade de crescimento da economia brasileira, essa linha pontilhada. Um ajuste linear é a forma mais fácil, mas há técnicas econométricas, por exemplo, como o filtro de Kalman, que é para fazer essa tendência aqui, tentar descobrir qual que é a tendência, ponto a ponto aqui, para chegar num número, né? Quanto é que o Brasil tem capacidade de crescer. Com toda essa sofisticação do filtro de Kalman, é aquele número que eu mostrei anteriormente, mais ou menos 2% é o que o Brasil consegue crescer anualmente, sem gerar pressão inflacionária, né? Em alguns momentos, a gente cresceu abaixo da tendência. Então, estou falando aqui no começo dos anos 90, juro real na casa de 40%, né? A estabilização do plano real ela foi calcada no início, pelo menos na largada, num juro real muito alto, um controle de câmbio, não artificial, mas com juro muito alto, entrava capital, o país tinha dificuldade de crescer. A preocupação maior foi com a estabilização, né? Para ganhar credibilidade, para depois abrir um horizonte de crescimento, que começou a aparecer aqui a partir de 2,3, 2,4. A gente entra no espiral de crescimento. Aí, se eu fizesse, por exemplo, só uma linha de tendência de 2003 a 2010, teria uma inclinação muito maior do que essa mais de longo prazo. Então, nesse período 2003 a 2010, foi um período que o país experimentou um boom de crescimento, muito com base naquele slide anterior, né? Ganhos de produtividade em commodities, aliado a uma demanda brutal externa, principalmente demanda chinesa. A gente cresceu muito, commodities, demanda chinesa, o crescimento está aqui, né? Essa inclinação, se eu fizesse só essa aqui, seria uma inclinação muito maior. Mas perceba que sem fundamento, sem lastro em avanço de capital, capital humano, que o Fred citou no início aqui, capital físico, você tem um crescimento sem lastro, e aí algum ajuste precisa ocorrer. Esse é o grande ajuste que ocorre aqui após esse forte crescimento, que há essa correção aqui, né? Voltar para a linha de tendência. O número índice aqui com ajuste sazonal atinge 1,75, mas depois ele precisa corrigir para voltar para a linha de tendência aqui. Isso aqui é todo o ajuste que é feito na economia brasileira para voltar para sua trajetória de crescimento de longo prazo. O país não consegue crescer além das suas possibilidades por muito tempo. A economia, como já diria Milton Friedman, não tem almoço grátis, um ajuste naturalmente vem e precisa ocorrer. Na ponta mais recente do gráfico, a gente tinha mais ou menos voltado um pouco abaixo da tendência de longo prazo, mas com a inclinação parecida. A pandemia vem, esse choque aqui, né? A gente cai muito rápido e volta muito rápido, e o que os economistas estão discutindo agora é na ponta final. O Brasil mudou a sua tendência de longo prazo, pós-pandemia? Tem alguma coisa ocorrendo com a economia brasileira para que talvez ela possa engatar uma nova tendência de crescimento, né? Essa inclinação da ponta aqui, por exemplo, é diferente da inclinação de mais de longo prazo, né? Então, os economistas vão precisar investigar melhor na ponta se talvez, ao invés de crescer 2%, a gente vai conseguir crescer 3%. Talvez quando a reforma tributária conseguir fazer um impacto, talvez a gente tentar buscar um 3,5%. Esse crescimento na ponta aqui,
ele é reflexo, se confirmar, a gente precisa de mais observação, mas tem muita reforma estrutural que foi aprovada no período recente, reforma trabalhista, reforma da Previdência, marco do saneamento, o fim da TJLP, tem uma série de medidas que foram adotadas, microfundamentadas, que podem estar explicando um pouquinho dessa melhor performance brasileira na ponta. Tá? Uma boa evidência disso é os economistas errando bastante. Né? Economista, eu estou aqui, pessoal, para errar cenário, né? Com a certeza que a gente tem. Por isso que eu gosto de longo prazo. Né? Você fala mais de tendência, você não crava número nenhum, você só indica o seguinte, para onde é que as coisas estão caminhando. Mas uma evidência de que o PIB potencial pode estar mudando, esse slide aqui, mostra o seguinte, ó, no começo do... Como é que os economistas fazem a conta do PIB potencial primeiro, né, dando um passo atrás? Né? Basicamente, um país cresce combinando capital, força de trabalho e capital humano, né? Capital humano, quer dizer, quantidade de gente e idade para trabalhar, produtividade dessa massa de pessoas, idade para trabalhar, combinado com o capital que está à nossa disposição, né? Capital físico. Né? Ali dentro tem a infraestrutura, tem toda a capacidade tecnológica de um país acumular conhecimento. Você combina essas coisas, gera-se lá um alfa de produtividade e você tem aí, ao longo do tempo, o seguinte, qual que é a capacidade desse país crescer, no nosso caso aqui, 2 e pouco por cento. No começo dos anos, os economistas respondem para o Banco Central qual que é a perspectiva de crescimento. Ele responde, fez a foto aqui, ele responde toda semana, mas o que a gente pegou? No começo do ano, qual que é a expectativa de crescimento para o final do ano? Então, 2021, quando começou o ano, os economistas achavam que a economia ia crescer 3,4% em 2021. Quando chegou o final do ano, não foi 3,4%, a economia cresceu 5%. Aqui tudo bem, um ano mais difícil, né? Volta de pandemia, muita incerteza. Então, talvez vamos dar o desconto, vamos dar o benefício da dúvida para os economistas. Difícil acertar, volta da pandemia. Então, vamos considerar esse erro aqui, dá para perdoar. Né? Esse erro aqui é justificável. Né? 2022, a pandemia já tinha ficado para trás também. Né? A pandemia, a gente já tinha virado essa página. E aí o Banco Central, de novo, pergunta para os economistas no começo do ano o que eles esperam de crescimento para a economia brasileira em 2022. A mediana dos economistas, aqui nem é um nem dois, né? São 100 e poucas casas respondendo. O Banco Central pega a mediana. Eles achavam que a economia brasileira ia crescer 0,3%. Chegou o final do ano, a economia cresceu 2,9%. E agora, 2023, mesma coisa, no começo do ano de 23, a gente está chegando no fim do ano, as contas ficam mais claras, os números vão saindo. Por exemplo, dia 5 de dezembro agora, a gente já vai conhecer o PIB do terceiro TRI, então você já tem 75% do número divulgado, mas no início do ano os economistas achavam que a economia brasileira em 2023 ia crescer 0,8%, e tudo leva a crer que a gente vai crescer 3% de novo. O outro erro, um erro mais ou menos justificável, aqui o de 21, volta da pandemia, mas nos últimos 2 anos um erro muito grande. Pode ser um indício que os modelos estão errados. Né? A gente está errado, a gente precisa incorporar mais elementos, a gente precisa prestar mais atenção em variáveis que não estamos levando em consideração. Uma coisa que o Brasil precisa atacar rapidamente para gerar mais dinamismo para a economia, e aqui eu já começo a fazer um link também com essa pauta ESG, o país é muito desigual, né? Muito desigual. Tem vários tipos de desigualdade, mas vamos olhar a desigualdade da renda, desigualdade da distribuição da renda. Quando um PIB cresce, gera-se riqueza, aqui o Brasil, graças a Deus, é propriedade privada. Né? Essa riqueza é absorvida por alguém. A riqueza não fica no país, né? Fica com as pessoas. Né? O PIB é produzido, gerado, essa riqueza no limiar, no frigir dos ovos, ela vai lá para as pessoas. Né? E quem que abocanha essa renda aí, pessoal? Eu quis comparar aqui com os Estados Unidos, mas vamos pegar do lado de cá o Brasil. No Brasil, 1% mais rico da população, a turma que está lá no topo da pirâmide, ele abocanha aqui mais de 20% dessa renda. Essa riqueza é gerada, o PIB é gerado, a produção de riqueza está aí, 1% lá de cima abocanha mais de 20%. Isso quer dizer o seguinte, esse topo, ele dinamiza a economia? Provavelmente não. Ele vai ficando cada vez mais rico.
o consumo tem limites, né? Então, a pessoa não vai tomar mais xícaras de café porque ficou mais rica, não vai tomar mais garrafa. Talvez até vinho tome, um pouquinho mais de vinho, mas não vai tomar muito mais garrafas, ele não vai dinamizar o consumo, ele acaba acumulando e às vezes até consumindo fora, né? Se a riqueza que é gerada está centralizada no topo. O Brasil está com esse número muito ruim. Os Estados Unidos aqui, o número era até melhorzinho, a gente estava falando aqui, 1% mais rico. Até recentemente, até final dos anos 40 aqui, ele abocanhava um pouco mais de 10% da renda. No período recente, estou falando aqui nos últimos 40, 50 anos, a desigualdade de renda também piorou nos Estados Unidos. Tem muitos economistas, pessoal, que estudam isso a fundo, que explicam um pouco dessa polarização, desse nós contra eles, de manifestos lá, da ocupação de Wall Street, as polarizações em termos do Tea Party e o Bernie Sanders, o Tea Party de um lado, Bernie Sanders do outro, dessa concentração. Mas perceba, é um número ainda muito, muito melhor do que o nosso. Quando a gente vai, então, para os 10% mais ricos, aí o número brasileiro salta aos olhos. Essa distribuição do PIB, essa riqueza que é produzida, 60% dela fica na mão dos 10% mais ricos. Ao passo que nos Estados Unidos, mesmo com toda a piora recente, a gente está falando de 40%, né? Então, o Brasil é, de fato, um país muito desigual. Essa desigualdade atrapalha a geração do dinamismo econômico. Em que sentido? Gerar um mercado de consumo de massa, né? Talvez você precise, o Werner, que é craque aí, talvez pode falar melhor, mas às vezes você precisa ficar concentrado ou numa empresa que não vende aqui, né, vende para o exterior, ou se você for entrar em locação de companhias que estão operando no Brasil, você vai ter que ficar concentrado em nicho. Eu falo, essa empresa tem que vender para 1% mais rico, ou para 10% mais rico, ela não vai ter capacidade de atender uma economia como um todo por falta desse dinamismo dado à concentração de renda. Tá? É uma forma de enxergar essas coisas. Tá? Quando a gente está discutindo investimento responsável, e aqui eu já ponho um slide para olhar essas dimensões de investimento responsável, do lado ambiental, ninguém tem dúvida, o Brasil é um potencial absurdo, e é isso que cada vez mais a gente precisa falar. A gente precisa se organizar, obviamente, para aproveitar essa oportunidade. O mercado americano se organiza de forma muito rápida. O Congresso americano aprovou recentemente o chamado Inflation Reduction Act. Né? É um plano, uma política industrial, não precisa ter vergonha de falar, né? Mas é para estimular a economia verde, né? Com subsídio para todo lado. Então, por exemplo, a economia americana quer ser líder em hidrogênio verde, sabendo que a economia brasileira, por conta de sol, de vento, condição climática, geográfica, teria capacidade de ter um hidrogênio verde muito mais barato, mas com o subsídio cavalar que a economia americana coloca à disposição das empresas que quiserem migrar para lá, né? Pós-pandemia, isso ficou claro. As cadeias globais de produção na modalidade just-in-time, isso ficou para trás, todo mundo falando mais agora de nearshoring, produzir aqui perto, e se de preferência puder produzir a partir de energia limpa, melhor, né? É isso que está em voga, é isso que o Brasil aqui está correndo para ajustar a agenda, arcabouço, mas o fato o Brasil tem muito potencial na parte ambiental, do lado aqui, é só se organizar e aproveitar. Por isso que eu acho que é importante trazer os investidores institucionais internacionais para cá, fazer um evento grande, mostrar tudo que o país tem, toda a organização que é possível, para que esse capital venha para nos apoiar. Eu não mostrei no slide anterior, mas o Brasil poupa muito pouco, né? Para crescer, tem uma identidade macroeconômica básica, que é o investimento, né? Formação bruta de capital fixo empresarial. Você precisa usar dinheiro ou de lucro retido, ou acessar capital internacional, que a gente não tem aqui, né? Não tem poupança doméstica, a poupança é baixa, o brasileiro poupa pouco. A capacidade do setor público não é de poupar, é de despoupar, então a gente precisa da poupança internacional que vem desses capitais internacionais para nos ajudar a crescer. Por isso que a gente precisa organizar a casa para fazer essa virada. Mas um pilar aqui, né, que é o social, que conversa muito com aquele slide anterior, né? Você gerar igualdade de oportunidades, dar mais acesso para aqueles que não tiveram oportunidades, que estão ficando para trás dessa corrida aí da renda, das oportunidades do mercado de trabalho, faz todo sentido na economia brasileira. Tão desigual, tão desequilibrada, tão desproporcional em diversos segmentos. Se você atacar esse pilar social, dando oportunidades para as pessoas, as empresas incorporando mais diversidade, trazendo mais negros para o conselho, para a diretoria, para os diversos níveis, isso tem um efeito em cadeia absurdo, pessoal, para reduzir esse gap de renda que a gente tem e gerar dinamismo na economia.
gerar dinamismo, gerar crescimento, né? É isso que é pauta frequente nas nossas discussões, nesse aspecto social. Tem que ter olhar para o cliente também, mas olhar para a sua base de colaboradores de forma mais ampla, né? E o pilar de governança está dado, um país precisa ter rule of law, né? Se a empresa apresentou um balanço falando que tem 20 bi de dívida, não pode no dia depois falar que tem 40, né? Mostrou para todo mundo os números, as demonstrações contábeis. A gente tem que acreditar, né? Você tem que pegar um balanço de uma empresa, olhar o número, tem que acreditar no que está ali. Não pode ter pegadinha, não pode ter surpresa. Isso mina muito a confiança dos investidores no país. E se era 20 bi de dívida, alguns dias depois não é 20, é 40, tem que ter punição, tem que ser exemplar para que isso não ocorra de novo, para que isso não se repita, porque, de novo, é difícil explicar para o investidor institucional internacional que precisa alocar, até pelo seu tamanho, eu estou falando dos maiores fundos de pensão do mundo, dos maiores fundos soberanos de riqueza do mundo, ele não aloca pouco, né? Quando ele faz um cheque, o cheque é grande. Então, ele tomar um revés em termos de balanço, por exemplo, é muito ruim. É difícil explicar isso lá fora, muito difícil. Então, precisa valer a regra da lei aqui. Aí já caminhando agora um pouco macro de curto prazo. Eu coloquei um gráfico longo aí, Treasury de 10 anos, últimos 30 anos, tendência longa aqui de queda do Treasury de 10 anos, chegou a bater 0,5 ano no pior momento da pandemia. Está tendo, na minha opinião, na minha avaliação, para entender o curto, eu estou falando do longo, ele está voltando para a média de longo prazo, 3,8, com algum repique aí por conta da pressão inflacionária americana, que é um ajuste em relação à pandemia, né, pessoal? A política fiscal foi muito forte na pandemia, ninguém entendia direito onde é que aquilo ia terminar. Por precaução, e acho que por razão, todos os governos despejaram estímulo fiscal. O americano típico recebeu o cheque na casa dele, que ele ganhava mais em casa do que trabalhando com esse cheque. Muita gente fez poupança não precaucional. Depois que a pandemia melhorou, todo mundo começou a despoupar, muita pressão em bens e serviços. A inflação, de fato, teve esse pico, esse calombo. Pandemia ficando para trás, essa poupança não planejada ficando para trás. As coisas aparentemente começam a voltar para o trilho. E a inflação, eu coloquei aqui o CPI americano nos últimos 30 anos, à exceção de um período ou outro, como esse da pandemia, muito bem comportado ao redor de 2%, que é o número com que o Fed trabalha. Caminhando aqui mais para o final, para o curto prazo, aqui o IPCA, aqui as projeções do nosso time. Tem uma incerteza agora para o ano que vem relacionada à recomposição de semestre para esse ano e para o ano que vem, mas mais para o final desse ano. A recomposição do ICMS, alguns estados já declararam, estados do Sul e do Sudeste, essa recomposição do ICMS, isso vai ter impacto em IPCA. Agora, o fato é que, se a gente pegar a média móvel, anualizar, quer dizer, o número da ponta, os números têm vindo muito melhores do que era o consenso até pouco tempo atrás. Esse número, por exemplo, da média móvel trimestral analisada está muito melhor do que o número cheio. O que tem aí, a BBA, a gente está com a cabeça mais otimista de que o Banco Central, por exemplo, vai poder cortar mais juros. Isso é bom para ativos de risco, né? Talvez ele possa ser um pouco mais agressivo do que outrora está aí estampado na curva de juros, né? Então, essa é uma parte da história, né? Aqui a gente faz uma desagregação aqui, né? Sem incorporar o ICMS, incorporando o ICMS, o número está caminhando aí para 3%, a inflação bem comportada na ponta, né? Para ano que vem tem todo esse impacto climático, né? Tinha um slide aqui que acabou não ficando, mas é basicamente o seguinte: uma derivada do desafio da transição energética é que os eventos extremos ficaram mais frequentes, né? Então, ciclones, essas chuvas mais fortes, como essas que a gente tem observado em São Paulo, vão ocorrer cada vez de forma mais frequente, e ocorrerão também de forma cada vez mais frequente em áreas de grande produção agrícola. Para a produção sair redonda, não pode fazer nem muito sol, nem muita chuva. Então, isso acaba impactando a produção agrícola, vai batendo a inflação de alimentos e acaba batendo a inflação cheia por repasse, né? Então, isso palavras do Roberto Campos Neto ontem na audiência que ele participou no Senado. Transição climática, eventos extremos mais frequentes têm sim seu impacto, já estão incorporados nos modelos de inflação. Então, o El Niño, por exemplo, pode ter impacto na inflação de 2024, é um ponto de atenção a esse cenário que a gente está aí com um pouco mais otimista do que o mercado, né? O consenso de mercado aí
está muito baseado Banco Central já sinalizou, Roberto Campos Neto também, mais 2 de 0,5 está mais ou menos na conta. A partir dali é muito mais dependente de dados, com essa observação do El Niño. O nosso call aqui é um pouco mais otimista, uma taxa terminal um pouco mais baixa, o que é bom para preço de ativos aí, de uma forma geral, principalmente para essa exposição que a Trígono faz de forma exemplar nesse segmento de small caps, que esse nicho aí que tem um beta maior, né? Quando a gente tem esse vento de cauda favorável de um juro mais baixo, é a turma que anda mais, né? Do ponto de vista de atividade econômica também, a gente está com um número um pouquinho maior, né, para esse ano. A gente acredita que o PIB trimestral, se a economia ficar parada, não crescer nada no terceiro tri, nem no quarto, né, só com o carregamento estatístico, só com o carry-over, a gente já vai caminhar para perto daqueles 3%. Como a gente está com a hipótese que a economia cresce alguma coisa ainda no terceiro e quarto tri desse ano, o nosso número é um pouco acima de 3%, e uma dinâmica de crescimento mais favorável para o ano que vem. A gente revisando também os modelos, por conta daquela observação que eu fiz anterior, os modelos de mais tempo, de mais laço temporal em relação ao PIB potencial podem estar equivocados. O Brasil pode estar crescendo um pouco mais do que crescia anteriormente, por conta de um acúmulo de reformas que foram implementadas ao longo dos últimos anos. Tá? Então, é um call mais otimista aqui. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade. Viu?